Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cineguga. E eu tô muito feliz porque vocês sabem que eu sou o maior fã vivo da franquia Missão Impossível e também sou o maior fã vivo do Tom Cruise, o último herói do cinema. E finalmente estamos diante de um novo capítulo da franquia mais alto nível já criada na história. Uma franquia que se supera e se mantém lá em cima mesmo com 8 filmes. E engraçado que Missão Impossível talvez seja a única franquia no mundo que teve 2 auges. O primeiro foi com Missão Impossível 3, o filme que estabeleceu essa identidade para a franquia, o filme que renovou tudo e até hoje é um dos melhores, diga-se. E anos depois teve mais um auge com o efeito Fallout para mim, né? Foi mais um auge ali, inovando a própria identidade e firmando a parceria do Tom Cruise com o Christopher McQuarrie, que começou no Nação Secreta, que é o filme antes do efeito Fallout, mas dura até hoje. E agora no acerto final, o Tom Cruise corre contra o tempo para combater uma inteligência artificial maligna conhecida como a Entidade, que está ameaçando o mundo inteiro e mais uma vez dependemos do nosso herói imortal, Ethan Hunt. Irmão, gostei pra cacete desse filme, tá? É um filme cinemão, né? Como é bom ver um filme cinemão mesmo assim, em pleno 2025, que é um ano que tá fraco, né, cara? Tá deixando a desejar. Inclusive, é um filme muito feito pra ser assistido numa tela grande, tá? Tela de cinema, com o som escaralhando, é isso aí. E literalmente feito pra cinema, né? Porque vocês sabem que o Tom Cruise é o cara que mais luta pelo cinema raiz, no sentido da experiência da sala de cinema. É um cara que preza muito pela experiência que conquistou a todos nós em alguma época. Então você tem uma missão, vá assistir esse filme no cinema. Não importa se tem IMAX, se não tem IMAX, se é dublado ou legendado, vá ver no cinema, porque é muito importante um filme desse tipo sendo feito numa época aí que o cinema tá desvalorizado, né? Estão fazendo tudo às caralhas. Por outro lado, é um filme com bem menos ação do que os mais recentes da franquia, tá? Ele tem uma linguagem mais parecida com o primeiro, que foca mais em trama e enredo. Até porque esse filme assume essa proposta de ser o último filme, então tem todo um tom Cruise, né? Mas também um tom nostálgico e de despedida. E aí, nesse ponto, a gente tem duas coisas, né? Uma coisa que eu acho que é boa e uma coisa que eu acho que dá uma enfraquecida no filme. É muito legal rever personagens do primeiro filme. Tem um deles que é até bem surpreendente, mas eu não vou revelar aqui. E tem um deles que é relativamente novo, se eu não me engano foi apresentado no Acerto de Contas Parte 1, né, que foi o último filme antes desse, e que ele tem uma ligação com um personagem lá do primeiro filme de 1996. Então, para auxiliar nesse efeito nostálgico, esse filme faz muito uso de flashbacks, mas muito mesmo. Tudo bem usar o flashback, por exemplo, nesse caso aí do cara que eu falei que tem uma ligação com o personagem lá do primeiro filme. Inclusive a cena é muito boa, né? O flashback é muito bem usado, muito bem-vindo nesse momento. A cena, o diálogo que tá acontecendo e tem o flashback é muito legal. A cena é muito legal, não vou revelar o que é, mas é muito interessante a forma como esse flashback é usado. Mas cara, tem flashback do filme anterior nesse filme, que não precisa, sabe? Aí acaba ficando meio... não vou dizer inconveniente, mas é intruso, né? Você tá querendo ver de repente uma cena de ação mais elaborada e o filme tá te dando flashback de história recente, né, irmão? E quanto ao tom de despedida, não é muito priorizado aqui, né? É claro que existe despedida para alguns personagens aí, né? Mas quando o filme acaba, você sabe que se eles quiserem fazer mais, dá pra fazer. Por outro lado, tem um benefício que é muito interessante justamente desse filme se vender como o último filme, que é a questão do senso, né, da sensação de perigo ali. A qualquer momento você acha que pode dar alguma merda com algum personagem importante, até com o nosso próprio Ethan Hunt, né? Tem cenas ali bem intensas que, quando você vai assistir sabendo que pode ser o último filme, que tem essa proposta no marketing de ser o capítulo final, realmente as cenas ficam muito mais tensas e o filme sabe brincar com isso. Ele sabe brincar com a possibilidade de a gente nunca mais ver esses personagens. Então ele perde um pouco de força justamente por apelar para tantos flashbacks, mas por outro lado ele sabe usar o marketing de capítulo final para gerar muita atenção nas cenas mais quentes. E cara, é um filme que você sabe muito bem o que vai encontrar quando você for assistir. E isso é bom porque não tem muito pra onde inovar, né, cara? A familiaridade é importante, é um filme que tem essa familiaridade com o público que faz parte do enredo dele. Tem que ser familiar. E o carisma do Tom Cruise segue orquestrando o enredo do filme, ainda que muita gente acuse ele de um ego gigantesco, que não sei o que, mas todos os personagens têm espaço pra brilhar e contribuir pra todas as cenas. Tanto que esse filme aqui, ele faz uma coisa que chega em determinado momento dele, separa, né? O Tom Cruise vai pra um lado, o Ethan Hunt vai pra um lado e a equipe dele vai pro outro lado. É muito legal que quando foca na equipe dele, você vê a importância de cada personagem, como eu tava falando ali, cada um em sua função. O cara chamou até o Bellingham pra atuar nesse filme, porra.
E chamou também o nosso querido Tramel Tillman. Esse cara tava claramente gravando Ruptura, pegou um Uber e foi direto lá pro set de Missão Impossível, né? Porque dá pra ver que ele ainda tá meio que no personagem lá de Ruptura. Bigodinho, mas maneiro, gostei. Eu tinha gostado muito da personagem da Pom Klementieff no filme anterior, mas nesse filme ela chega a tá irritante, cara, porque é só frase feita pra lá e pra cá, muito genérica, não serve pra muita coisa não. E eu quero deixar aqui meu agradecimento pessoal em vídeo pro Tom Cruise, porque ele é o único cara em Hollywood que dá moral pro Simon Pegg. É o único cara que chama ele pra fazer filme e eu sou muito fã do Simon Pegg, um ator muito carismático e um personagem igualmente carismático, né, o Benji. Esse filme é um pouco mais denso, tá? Então talvez por isso que a gente sinta um pouco falta de mais cenas elaboradas de ação, embora as que tem continuam sendo incríveis e muito criativas, só que é um número menor, sabe? Irmão, a cena de perseguição de avião é incrível, tá? Não tem como você assistir aquilo e não ficar com frio na barriga, não ficar empolgado, sabe? Até porque a gente já sabe que o Tom Cruise fez aquilo tudo de verdade, né? Sem usar dublê, sem usar efeito especial, tela verde. Não, foi tudo legítimo. E pra quem fala aí que o Tom Cruise faz isso pra chamar atenção, você queria que ele fizesse pelo quê? É chamar atenção sim, isso é ótimo, cara. Essas cenas aí que ele se arrisca faz parte do marketing do filme. Muita gente vai pra assistir isso. É pra chamar atenção, mas não é desse ego aí que as pessoas falam de forma negativa não, tá? O cara é obcecado em fazer cinema da forma mais realista possível. E é isso aí, cara, é isso que a gente quer ver, é isso que a gente tá precisando. E quando você assiste essas cenas em que ele tá lá de verdade, faz diferença, você sente diferença. Eu falei que esse é um filme mais denso, mas eu não acho que ele seja o mais sério de todos não, tá? Pra mim o mais sério ainda é o terceiro. Aquele filme não tem tanto humor quanto esse de agora. Talvez só com o Simon Pegg, né? E eu fiquei muito feliz e gostei muito desse filme, só que eu reconheço que ele fica atrás dos filmes mais recentes, principalmente do terceiro pra cá. É o vilão mais fraco, junto com o Douglas Scott do segundo filme. Eu realmente não vejo nada demais aí no Lulu Santos, não acho interessante e chega uma hora que ele irrita também. Então tá, se esse foi o último filme da franquia, eu tô satisfeito, cara, valeu demais aí, valeu cada momento, cada filme, cada cena, realmente foi tudo excepcional, valeu a pena, gostei muito de viver isso. E se não for o último filme, que venha mais, que eu vou lá assistir na estreia. Tom Cruise, precisamos de você. Aliás, você que tá assistindo, se você for um menino bobo que fica cancelando Tom Cruise, que eu não sei o que, porque não aguenta mais, porque ele é não sei o que, não fala com não sei quem, irmão, esquece isso. Quem é você? Quem é você pra julgar um artista pela vida pessoal dele, tá? Vá assistir aos filmes, irmão. Para com essa porra aí. Vai ver o filme, vai curtir, cara. Para de ser bebê chorão, cara. Se você gosta de cinema, você tem que ter mais respeito e consideração pelo papai Tom Cruise, tá? Pelo que ele tem feito aí. E é com esse desabafo aqui que eu me despeço. Valeu?